Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Aulas de Elétrica. Eu sou o professor Nasson Alcântara e este canal é dedicado a produzir conteúdos para estudantes de engenharia, engenheiros, professores e profissionais em geral. Esta é mais uma aula para a playlist acadêmica Eletromagnetismo. Hoje vamos falar sobre a intensidade de campo elétrico a partir da lei de Coulomb. Então, vamos fazer uma breve revisão da lei de Coulomb. Tenho duas cargas pontuais, Q1 e Q2, de mesma magnitude e também com o mesmo sinal. Sobre elas aparecerá uma força, ou entre elas aparecerá uma força eletrostática que vão agir desta maneira. Se as duas cargas forem de mesma polaridade, de mesmo sinal, então será uma força de repulsão. Vou chamar de F12 a força agindo sobre a carga Q1 devido à carga Q2. E F21 a força agindo sobre a carga Q2 devido à carga Q1. Elas terão a mesma magnitude, porém estarão orientadas em direções opostas. Vou representar aqui a expressão da força F21. Esta força aqui sobre a carga Q2. Então, F21 vai ser 1 sobre 4πε0. 1 sobre 4πε0 é 9 vezes 10 a nona. Lembre disso. Que multiplica o produto entre as cargas, Q1 vezes Q2, sobre o módulo ao quadrado do vetor R12 vezes o seu vetor unitário, a R12. O vetor R12 é o vetor que vai do ponto 1 ao ponto 2. Então, preste atenção, estou calculando a força sobre a carga Q2. Então, o vetor R12 vem do ponto 1 para o ponto 2. Muito bem, agora eu vou dividir esta força por Q2. F21 por Q2. Aqui está a relação F21 sobre Q2. Perceba que se eu dobrar o valor desta carga, vai dobrar também o valor desta força. Se eu diminuir esta carga à metade, esta força vai diminuir à metade. Portanto, esta relação não depende do valor de Q2. Depende apenas do que está aqui do lado direito, de Q1, da distância entre esse ponto e este ponto, etc. Portanto, vou introduzir uma nova grandeza vetorial aqui chamada de vetor intensidade de campo elétrico. Este vetor aqui. Então, E1 é a intensidade de campo elétrico produzida pela carga Q1 nesse ponto aqui onde estava a carga Q2. 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R12 ao quadrado, módulo ao quadrado, essa distância aqui ao quadrado, vezes o vetor unitário AR12. Newton por Coulomb. Por enquanto, vamos manter esta unidade para a intensidade de campo elétrico. Newton, força por Coulomb, carga. Ok? Então, encerramos a nossa apresentação teórica. Agora vamos fazer, então, um exercício. O nosso exercício de hoje, então, tenho duas cargas pontuais, uma de menos 10 nanocoulomb, outra de 5 nanocoulomb, nesses pontos 0, 1, 3 metro, sistema de coordenadas cartesianas, né? X, Y, Z. A outra carga, então, no ponto 4, menos 2 e 5. E eu quero calcular o valor da intensidade de campo elétrico no ponto 6, 3 e menos 4. Então, aqui estão as cargas livremente colocadas aí. Esta carga Q1 no ponto 0, 1, 3. Esta carga Q2 no ponto 4, menos 2 e 5. E neste ponto aqui, 6, 3, menos 4. Quero calcular, então, a intensidade de campo elétrico. Ok. A carga Q1 produz uma intensidade de campo elétrico E31 orientada desta forma, em direção à carga porque ela é negativa. A carga Q2 produz uma intensidade de campo eletromagnético. Desculpe. A carga Q2 produz uma intensidade de campo elétrico E32 orientada desta forma. A carga é positiva, então o vetor aponta nessa direção. A resultante E3 vai ser a soma vetorial destas duas expressões. Então vamos começar com o campo elétrico, ou a intensidade de campo elétrico E31. Então o campo elétrico nesse ponto devido a esta carga.
Portanto, E31 vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q1, menos 10 vezes 10 é menos 9, vezes o módulo do vetor R13 ao quadrado, vezes o seu vetor unitário. O vetor R13 é o vetor que vai do ponto 1 ao ponto 3. Portanto, são as coordenadas do ponto 3 menos as coordenadas do ponto 1. 6 menos 0, 6ax. 3 menos 1, 2ay. Menos 4 menos 3, menos 7az. Então, este é o vetor R13. Agora, o seu vetor unitário vai ser o vetor R13 sobre o seu módulo. Raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 7 ao quadrado. Vai dar este valor aqui, 9,433. Então, aqui está a expressãozinha do vetor unitário, AR31. Calculando o módulo desse vetor, eu vou ter 1. Por isso, ele é chamado de vetor unitário. Muito bem, então E31 vai ser menos 90. Veja, 9 vezes 10, 90. 10 a nona com 10 é menos 9, cancela. Bom, menos 90 sobre 89, que é este R13 módulo ao quadrado, que multiplica o vetor unitário AR13. Portanto, a intensidade de campo elétrico E31 vai ser menos 0,643ax, menos 0,22ay, mais 0,75az. Ok, agora vamos para a intensidade de campo elétrico E32, que é a intensidade de campo elétrico produzido pela carga 2 no ponto 3. Esse vetorzinho devia estar aqui, tudo bem, mas está aqui E32. Então, E32 é 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 9. Isso vai dar 45, aqui está, sobre o módulo de R23 ao quadrado. R23 vai ser, então, o vetor que vai do ponto 2 para o ponto 3. Portanto, 6 menos 4, 2. 3 menos menos 2, 5ay. Menos 4 menos 5, menos 9az. Então, este é o vetor R23 e o seu vetor unitário, então, é R23 sobre o seu módulo, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, mais menos 9 ao quadrado, 10,49. Então, este é o vetor unitário AR23. E E32, então, é 45 sobre 110, que é o módulo ao quadrado, vezes o vetor unitário. E32, portanto, é 0,078ax, mais 0,195ay, menos 0,351az. Finalmente, E3, que é a intensidade de campo elétrico no ponto 3 devido às duas cargas. É a soma desses dois vetores. Portanto, somando os dois vetores, E3 vai ser menos 0,565ax, menos 0,025ay, mais 0,399az, Newton por Coulomb. Este é o final desta aula. Eu espero que ela tenha sido útil para você. Obrigado pela sua atenção e volto a repetir, volto a pedir. Dê um like nesta aula, não custa nada, só dá lá o like. Vai ser muito importante para nós. Se inscreva no canal e divulgue-o entre os seus colegas e professores. Muito obrigado então e até a próxima aula.